Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 303. No fim, não encontrei motivo para não contar tudo a Scarlett sobre o plano de Weinstein. Então contei. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Scarlett estava sentada à minha frente, com uma expressão congelada entre a descrença e a confusão. Ela parecia muito mais surpresa do que eu esperava. Diga alguma coisa, eu insisti gentilmente. Deixa eu ver se entendi. Ela começou lentamente, franzindo a testa. Você está tentando expor Harvey Weinstein como um predador sexual porque ele não deixou você ganhar o Oscar de melhor ator? Lancei-lhe um olhar impassível. Sinto-me magoado por você ter uma opinião tão depreciativa de mim. Ela deu de ombros com um tom sereno. É essa a impressão que fica depois de ouvir a história completa. Você já sabia dos hábitos dele há anos, não é? Então por que agir agora e não antes? Abri e fechei a boca algumas vezes, sem conseguir encontrar uma resposta rápida. Ela tinha razão. Eu poderia ter acabado com o domínio dele em Hollywood há muito tempo, mas escolhi não me envolver na política do show business até agora. Não até ele ameaçar Scarlett e minha família. Mesmo assim, eu não queria contar a Scarlett o verdadeiro motivo de estar agindo agora. Eu não tinha o tipo de poder que tenho agora até o ano passado, disse após uma pausa. Se meu alvo for alguém poderoso, só o farei se eu for mais poderoso do que essa pessoa. Hoje em dia, qualquer pessoa no mundo do entretenimento pensaria 10 vezes antes de me ofender. Não era assim há 2 anos. E honestamente eu meio que tinha me esquecido dele, já que passávamos a maior parte do tempo em Londres. A desculpa soou frágil até para mim, mas Scarlett pareceu acreditar nela. Verdade, ela concordou suavemente. Ela se remexeu na cadeira, os ombros enrijecidos. Percebi que ela não estava totalmente à vontade com o assunto Weinstein, então decidi mudar de assunto. Achei que você ficaria aliviado em saber que não estou tendo um caso com Rosie M. Segovan, brinquei, tentando descontrair o ambiente. Ela zombou, revirando os olhos. Eu sei que você não está tendo um caso. Você não seria capaz de me trair. Ei, eu poderia trapacear se quisesse. Só que escolho não trapacear, argumentei, fingindo estar ofendido. Ela deu um sorriso irônico. Não, você não pode. Eu a encarei com os olhos semicerrados. Você está tentando me provocar para que eu te traia? Porque eu posso, se você realmente quiser. Estendi a mão, agarrei seu braço e a puxei de repente para o meu colo. Inclinando-me para perto, enterrei meu rosto em seus cabelos, inalando o aroma doce e familiar que sempre me fazia perder o fio da meada. Sussurrei em seu ouvido, imagine só, você, eu e a patroa. Poderíamos estar fazendo coisas juntos que você só imaginaria em suas fantasias mais loucas. Ela deu uma risadinha, passando os dedos pela minha nuca. Mas isso não é traição se eu sei que está acontecendo. Eu sorri, dando-lhe um tapinha brincalhão na bunda. Você pode considerar isso uma traição, se está tão determinada a me fazer isso. Pelo lado bom, você pode praticar sua cena de amor em Cisne Negro com outra garota. Não há melhor maneira de se preparar para um papel do que fazê-lo de verdade. Não me importarei de dividir você com uma garota. Talvez você possa convidar a Natalie para vir aqui, para que vocês duas possam praticar ao mesmo tempo. Ela deu um tapa no meu ombro. Você só quer fazer homenagem a Troyes. Dei de ombros com indiferença. Só se você concordar totalmente. Sem pressão. Ela me lançou um olhar fulminante. Só para constar, eu já gravei essa cena com a Natalie. Meus olhos se arregalaram. Você fez isso? Por que não me contou? Eu queria ver. Ela deu outro tapa no meu ombro, um leve rubor colorindo suas bochechas. Veja quando o filme sair, seu pervertido. Sou um pervertido só por você, eu disse com um sorriso. Nós dois caímos na gargalhada com o absurdo da conversa, e a tensão anterior se dissipou completamente. Após alguns segundos, decidi voltar ao assunto sério. Então, se já terminamos de falar sobre outras coisas, podemos voltar ao elefante na sala? Você nunca me disse como se sente sobre eu ter me envolvido nessa confusão. Não havia necessidade de explicar de que bagunça eu estava falando. Ela soltou um suspiro suave, deslizando do meu colo e se acomodando ao meu lado no sofá. Sua voz era calma, mas ponderada. Não é segredo que essas práticas são comuns na indústria. A reputação de Harvey também o precede. Eu sei que não deveria ser assim, mas infelizmente é. Eu te admiro pelo que você está tentando alcançar, mas não acho que nada realmente vá mudar por expor um homem. As pessoas simplesmente encontrarão novas maneiras de exigir favores em troca de papéis, e isso pode te envolver na conversa desnecessariamente. Espero que você entenda que nem todo tipo de publicidade é bom. Balancei a cabeça negativamente. Não estou fazendo isso para me promover. Todos os envolvidos assinaram acordos de confidencialidade e ninguém falará sobre meu envolvimento. Scarlett suspirou novamente antes de apoiar a cabeça no meu ombro. O calor do seu toque me trouxe paz. Você sabe que eu vou te apoiar, não importa o que você faça. Só não quero que isso acabe afetando nossas vidas como aconteceu com o fiasco do Lehman Brothers. Passei os dedos delicadamente pelos cabelos dela, deixando as mechas deslizarem entre meus dedos. Desta vez, tomei muito mais precauções. Além de financiar o projeto, não estou pessoalmente envolvido. Até hoje eu nem sabia qual era o plano deles ou como iriam executá-lo. Então você está fazendo um trabalho admirável que me faz te amar ainda mais, disse Scarlett com firmeza. Só lembre-se, se o seu envolvimento se tornar público, eu estarei ao seu lado. Pessoalmente e publicamente. Inclinei-me para a frente e capturei seus lábios em um beijo apaixonado. Era isso que eu amava nela.
Ela esteve ao meu lado em todos os momentos, bons e ruins. Enquanto a olhava nos olhos, eu conseguia ver meu futuro com ela. Envelhecer juntos, criar filhos, construir uma vida longe do barulho do mundo do entretenimento. Eu queria tudo isso e muito mais. Ela me afastou delicadamente com um leve sorriso. E agora? Você ainda vai fazer sua turnê daqui a 2 dias? Sim, confirmei. Eu adoraria ter você ao meu lado, mas acho que algumas coisas são inevitáveis. Ela sentiu em concordância. As filmagens de Cisne Negro terminarão em 1 semana e depois disso, voltarei para Los Angeles antes do início das filmagens de Homem de Ferro 2. E você voltará aqui depois desse filme para trabalhar na peça que você me contou, certo? Sim, disse ela, acenando com a cabeça mais uma vez. O que você vai fazer depois da turnê? Suspirei. Para ser sincera, ainda não decidi. Evan e eu planejamos fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele vai filmar os 2 últimos filmes da saga, Crepúsculo, em sequência. Isso pode levar até 1 ano, talvez mais quando a pós-produção começar. Scarlett cantarolou pensativa por um momento antes de dizer. Você também poderia fazer uma peça. Aliás, você poderia interpretar um papel nesta peça que estou considerando. Não, eu disse, rejeitando sua oferta imediatamente. Não quero que nossas carreiras se sobreponham demais. Por mais que eu te ame, não quero que fiquemos juntos o dia todo, todos os dias, durante meses. Um filme é diferente. Podemos não estar sempre juntos no set, e termina muito mais rápido do que uma peça de teatro. Mas se estivermos juntos na mesma peça, ela vai durar meses, talvez 1 ano inteiro. Ela pensou nisso por um momento antes de assentir lentamente. Você tem razão. Eu não tinha considerado isso. Coloquei as mãos em seus quadris, puxando-a para mais perto de mim, e sorri de canto. Bem, considere isto. Eu a beijei novamente com a intenção de levá-la para o quarto. Meu braço a envolveu pela cintura enquanto seus dedos se entrelaçavam em meus cabelos, puxando-me para mais perto. Latido. Antes que as coisas pudessem ir mais longe, Locke nos lembrou de sua presença. Scarlett se afastou, sua risada borbulhando enquanto olhava para o Husky parado a poucos centímetros de distância. A cabeça inclinada e seus olhos azuis profundos fixos em nós como se estivesse julgando nosso comportamento. Estou te dizendo, você tem um pervertido como cachorro, disse Scarlett. Ele é meu cachorro. O que mais você esperava? Brinquei. Ignore-o. Vamos voltar ao que estávamos fazendo. Ele precisa dar uma volta, Scarlett me lembrou com firmeza. Vá, eu preciso me trocar enquanto isso. Fiz beicinho como uma criança que acabou de perder o doce. Ela riu melodiosamente, o som ecoando suavemente no quarto silencioso, antes de se levantar e me dar um beijo na testa. Vá, se você for um bom menino e o levar para passear, terá uma surpresa esperando por você na cama quando voltar. Num instante levantei-me. Não precisa dizer mais nada. Bati palmas 2 vezes para chamar a atenção de Locke. Vamos dar uma volta no terraço. Vamos, garoto. O rabo de Locke abanava de animação enquanto ele trotava em direção à saída ao meu lado. A cobertura que comprei em Nova York foi uma escolha deliberada, um lugar com acesso ao terraço que transformei em um extenso jardim. A vegetação nos cercava por todos os lados, oferecendo privacidade e paz no meio de Manhattan. Era o refúgio perfeito para Locke e para mim, longe dos olhares curiosos da cidade lá embaixo. Se ao menos ele pudesse entender a urgência da situação e andar um pouco mais depressa. 2 meses depois... Olha, Rose, vou ser sincero com você, disse o homem sentado à sua frente, juntando as pontas dos dedos sobre a mesa. Os vídeos que você tem são, no mínimo, circunstanciais. Conversei com nosso departamento jurídico e publicá-los só nos tornaria passíveis de um processo judicial que muito provavelmente perderíamos. Rose fechou os olhos, frustrada. Já havia perdido a conta de quantas vezes ouvirá a mesma desculpa repetida de maneiras diferentes. Às vezes, o problema era do departamento jurídico, outras vezes, do marketing. O pior foi quando uma jornalista olhou-a diretamente nos olhos e disse que não acreditava na sua história. Você acha que estou mentindo, Stuart? Perguntou Rose sem rodeios, com a voz tão cortante que conseguiu romper o ar viciado do escritório. Não, disse Stuart rapidamente. Eu sei do que as pessoas no poder são capazes. Então, quando você diz que foi injustiçada, eu acredito em você. É só que, você contratou prostitutas para seduzi-lo. Mas eu não paguei nada a eles, retrucou Rose. Weinstein pagou, e apenas para que eles assinassem acordos de confidencialidade. Pessoas com poder e dinheiro frequentemente fazem as acompanhantes com quem dormem assinarem acordos de confidencialidade, respondeu Stuart calmamente. Na melhor das hipóteses, pareceria que ele contratou as prostitutas e depois as pagou. Isso torna um trapaceiro e uma pessoa moralmente ambígua? Sim, mas pelo que me lembro não é crime. Rose olhou para ele incrédula. Você não assistiu aos vídeos completos e sem cortes que eu te dei? Perguntou ela com a voz trêmula de raiva. A parte em que as garotas dizem não várias vezes, mas ele as ignora e as agride? E se elas eram mesmo prostitutas, por que foram embora antes de transar? Que tipo de homem paga uma mulher para não transar com ele? Stuart fez uma careta e empurrou a pasta de volta para ela. Sinto muito, Rose. Estou de mãos atadas. Se você quiser que esta história seja publicada, o máximo que podemos oferecer é um artigo de opinião em que você seja a autora. Mas terá que ficar claro que se trata de um relato pessoal seu e que nossa publicação não verificou a história. E se formos processados, você terá que nos indenizar por quaisquer custos legais ou acordos.
Rose se levantou abruptamente, mal conseguindo conter o desgosto. Vocês são todos iguais. É por causa de gente como vocês que monstros como Weinstein ainda andam soltos. Quem ele subornou aqui, hein? O CEO? O editor-chefe? Quem? Stuart desviou o olhar, seu silêncio mais eloquente do que qualquer negação. Ele sequer conseguia encará-la. Espero que você entenda que quando eu divulgar essas informações, vou citar todos os veículos de imprensa que se recusaram a publicar minha matéria, avisou Rose friamente. Você nem vai conseguir me processar, porque será a verdade. Gravei toda essa reunião exatamente para esse propósito. Rosa, ela não o deixou terminar. Virando-se bruscamente, saiu do escritório a passos largos, os saltos batendo com raiva no chão de mármore. A fúria dentro dela pulsava como eletricidade. Troy estivera certo o tempo todo. Ele não se tornou bilionário por estar errado. Ela queria ligar para ele, desabafar sua frustração, mas não podia. Ele não só havia lhe dito para ficar quieta por enquanto, como também nem estava mais no país. Toda semana, ele estava em algum lugar diferente, em turnê com Michael Jackson nos últimos meses. A dicotomia da vida a atingiu naquele momento. Troy estava lá fora vivendo o sonho, se apresentando para plateias lotadas e cercado de luxo, enquanto ela estava ali, constantemente olhando por cima do ombro, com medo do que poderia acontecer a seguir. Ainda assim, apesar de tudo, Rose era grata a ele. Troy provavelmente nem se dava conta, mas ele tinha feito mais por ela do que qualquer outra pessoa jamais fizera. Ele tinha dado um propósito à vida dela. Pronta para ir, Rose? Perguntaram seu guarda-costas e motorista. Sim, Peter, respondeu ela com um aceno de cabeça cansado. Sem sorte por aqui também. Peter lançou-lhe um olhar compreensivo antes de ligar o carro. A viagem de volta para o apartamento dela foi silenciosa, preenchida apenas pelo som abafado do trânsito e pela buzina ocasional que ecoava pelas ruas de Manhattan. Rose olhava pela janela, seu reflexo sobreposto às luzes da cidade, o peso do fracasso pressionando seu peito. Assim que chegaram ao prédio dela, ela saiu rapidamente e foi direto para a entrada. Estava paranoica demais para ficar parada do lado de fora. Desde que havia contatado o The New York Times com sua história, o primeiro veículo de imprensa que ela procurou, Weinstein de alguma forma havia descoberto. Em poucos dias ela percebeu que pessoas a estavam seguindo, e algumas até tentaram se aproximar dela, até que Peter casualmente mostrou a arma que carregava na cintura. Ele era o único motivo pelo qual ela ainda ousava continuar. Assim que entrou em seu apartamento, Rose trancou a porta e se encostou nela, tentando se recompor. Ela sabia o que tinha que fazer agora. Era seu último recurso, algo que esperava não precisar usar. Mas todas as principais agências a haviam rejeitado. Estava de mãos atadas. Ela pegou a câmera e começou a prepará-la, junto com o microfone e as luzes. Levou alguns minutos para posicionar tudo perfeitamente. Anos trabalhando em frente às câmeras a ensinaram a enquadrar uma cena, a criar uma iluminação favorável e a disfarçar o cansaço com alguns toques de maquiagem. Esta noite, ela não estava se apresentando em busca de fama ou arte. Ela estava se apresentando em nome da verdade. Essa primeira versão incluiria apenas a parte dela, mas se as coisas se desenrolassem da maneira que ela esperava, o vídeo seria posteriormente editado e expandido, apresentando muitas outras vozes como a dela, há muito silenciadas. Rose ajustou a câmera pela última vez, respirou fundo e apertou o botão de gravar. Olá a todos, começou ela com a voz firme e clara, desprovida de qualquer humor. Hoje, estou aqui para falar sobre uma grave injustiça que eu, e tantas outras mulheres, sofremos nas mãos da indústria cinematográfica e televisiva, com um homem em particular no topo da pirâmide da exploração. Revelarei sua identidade mais tarde, mas por agora, quero me concentrar em seus crimes e no motivo pelo qual fui obrigada a fazer este vídeo. Para explicar isso, preciso começar por mim. Cheguei a Hollywood com apenas 15 anos. Eu era uma rebelde que só queria fazer sucesso. Eu não sabia, naquela época, que isso se tornaria o maior erro da minha vida. Alô, Chad? Falei claramente ao telefone. Acabou de ser postado um vídeo no YouTube por uma atriz chamada Rose M. Segovan. É o único vídeo no canal dela, então não deve ser difícil de encontrar. Quero que você garanta que ele permaneça no ar, custe o que custar. Mesmo que seja o governo federal pedindo, esse vídeo não deve ser removido até que eu diga o contrário. E certifique-se de que ele seja bastante divulgado nas recomendações. Pode deixar. Mais alguma coisa? Foi a resposta imediata. Sim, o vídeo contém informações sensíveis, então ninguém deve saber sobre essa conversa, eu disse firmemente. Certo. Eu mesmo cuidarei disso para que nenhum dos nossos funcionários suspeite de nada. Obrigado, eu disse antes de encerrar a chamada. Encostei-me no parapeito da varanda da cobertura em Tóquio, as luzes da cidade brilhando como estrelas abaixo de mim, tornando quase impossível ver as estrelas de verdade no céu. Por um longo momento fiquei ali parado, absorvendo a imagem. Eu não fazia ideia das consequências que essa única atitude teria, mas sabia que mudaria tudo. Capítulo 304. Chloe tomou um gole do chá, que honestamente não estava tão ruim. Ela não tinha percebido quando se acostumou tanto à rotina de dona de casa da alta sociedade, mas tinha, e agora não podia voltar à sua vida normal. Isso incluía almoços ocasionais ou chás da tarde com seu grupo de amigas. O chá está uma delícia, Marie, disse Chloe sinceramente à anfitriã. Obrigada, Chloe, respondeu Marie sorrindo. Experimente também a minha torta de limão. Eu mesma a fiz.
Sim, sim, sua comida é incrível. Marie interrompeu Denise impacientemente antes de se inclinar para a frente em tom conspiratório. Mas vocês ouviram falar da pobre Georgina? Está em todas as notícias. Harvey a tratou muito mal. Assim que Chloe ouviu aquele nome, ela congelou na cadeira. Sim, coitada da Georgina, disse Tatum balançando a cabeça. Se meu marido tivesse feito o que Harvey fez, eu me divorciaria dele imediatamente e depois o processaria para ficar com tudo o que ele tem. Ah, Denise zombou. Como se fosse verdade. Não é só notícia local, é internacional. Pessoas do mundo inteiro estão falando sobre isso. Estão dizendo que Harvey pode ter que pagar dezenas de milhões em acordo, provavelmente mais. Não sei quanto sobraria para ele pagar a ela se eles se divorciassem. Sem falar do acordo pré-nupcial, observou Marie. Se o que estão dizendo for verdade, ele não teria se casado com ela sem um contrato à prova de balas. E provavelmente não havia cláusula de infidelidade se ele estava tão acostumado a recebê-la. Espere, um momento, interrompeu Chloe. Dê um passo para trás e me explique exatamente o que aconteceu. Não tenho ideia do que está acontecendo com Georgina e o marido dela. Como você não sabe disso? Perguntou Marie incrédula. É tudo o que se fala na mídia. Chloe deu de ombros. Ela não se orgulhava de admitir que não assistia ao noticiário porque a maior parte das notícias era muito sombria e triste ultimamente, especialmente desde a crise financeira do ano passado. É uma fofoca muito interessante. Denise se aproximou dela. Tem uma atriz, Rosie M. Segovan, que participou de uma série de TV, Charmed, há um tempo. Ela postou um vídeo no YouTube alegando que Harvey Weinstein a assediou quando ela foi ao quarto de hotel dele para uma audição. Tatum, sempre disposta a não ficar para trás, acrescentou sua opinião. Mas não é só isso. Para provar que Harvey ainda estava fazendo isso, ela contratou 3 mulheres lindas para se passarem por atrizes e pediu que fizessem um teste na suíte dele. E a revelação foi chocante. Ele assediou as 3 de alguma forma e ainda afirmou que é assim que as coisas acontecem em Hollywood. Fiquei horrorizada. Depois de ver esse vídeo, jamais deixarei minha filha sequer pensar em entrar para o mundo do entretenimento. Chloe abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas nenhuma palavra saiu. Ela não estava surpresa com a notícia, mas a forma como as coisas aconteceram era definitivamente nova. Pobre Rose, disse Marie com tristeza. Ela procurou todos os principais veículos de comunicação, o New York Times, o Wall Street Journal, o Washington Post, a CNN, a NBC e até a Fox News. Nenhum deles se interessou em cobrir a história dela. Aparentemente Harvey o subornou ou os intimidou com processos judiciais. Estou mais preocupada com as filhas de Harvey, acrescentou Denise. Pelo menos Georgina teve a sorte de não ter filhos com aquele monstro, mas ele ainda tem 3 filhas adoráveis com a primeira esposa. Todas as 3 são lindas e bem educadas, e serão marcadas pelos atos do pai pelo resto da vida. Se eu fosse a mãe delas, a primeira coisa que faria seria mudar oficialmente o sobrenome delas. A conversa se prolongou por um tempo, e Chloe permaneceu como uma ouvinte passiva. Não era porque ela não tivesse opiniões próprias, mas porque não queria que ninguém percebesse o quanto aquela notícia a afetava pessoalmente. Quando o chá terminou, Chloe não poderia estar mais feliz em ir embora e voltar para casa. Assim que chegou, ligou o laptop, que geralmente usava para compras online na Amazon, mas hoje abriu o YouTube. Ela estava prestes a digitar Harvey Weinstein na barra de pesquisa, mas não precisou. Porque um vídeo que parecia suspeitosamente com aquele que as mulheres haviam mencionado já estava visível no topo da sua tela inicial. Como Hollywood me estuprou. Rosie M. Segovan, 17,7 milhões de visualizações 8 dias atrás. Ela ficou surpresa ao ver que tantas pessoas tinham assistido ao vídeo. Por outro lado, se era uma notícia internacional, como as senhoras disseram, fazia sentido que as pessoas se interessassem. Com alguma hesitação, Chloe clicou no vídeo e deixou que ele fosse reproduzido. Rosie M. Segovan era uma oradora poderosa e falava com uma paixão visceral. Mesmo que Chloe não soubesse da história de Harvey em primeira mão, ela teria acreditado em Rose devido à brutalidade e à dor do seu relato. Eu era apenas uma garota ingênua, sem ideia do que estava me metendo. Ele me chamou para o quarto do hotel, o que já deveria ter sido um grande sinal de alerta, mas eu não sabia de nada. Pensei que era assim que as coisas funcionavam nessa indústria, então fui. A audição transcorreu como de costume, e quando achei que tinha acabado, Chloe fechou os olhos, lembrando-se de algo assustadoramente semelhante que lhe acontecerá. O vídeo detalhava exatamente o que lhe acontecerá, seguido por trechos de 3 operações policiais. O rosto do predador estava nítido como dia, mas só agora foi revelado quem ele era, então uma pessoa comum não entenderia as implicações desses trechos. Mas Chloe entendeu. Agora que você ouviu meu relato e viu o que ainda acontece com as mulheres que vão ao quarto de hotel dele, deixe-me dizer o nome desse monstro. Pessoas da indústria já o reconheceriam, mas para o público em geral, o homem é ninguém menos que Harvey Weinstein. O mesmo homem que ganhou um Oscar pela produção do filme Shakespeare Apaixonado, há 10 anos. O mesmo homem que já dirigiu uma distribuidora chamada Miramax e que atualmente é o CEO da The Weinstein Company. O mesmo homem a quem todos os vencedores do Oscar parecem agradecer por um motivo ou outro. Em seguida, o vídeo mostrou uma montagem de diversos atores famosos agradecendo a Harvey Weinstein por vários motivos. Daniel Day-Lewis, Renée Zellweger, Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Martin Scorsese, Robin Williams, Richard Gere e até Meryl Streep. Todos pareciam ter algo a agradecer a ele. Por fim, a câmera voltou a focar em Rose.
Como mencionei anteriormente, esse homem é muito poderoso e, de alguma forma, exerce influência sobre todos os principais veículos de comunicação, tanto impressos quanto televisivos. Na sua tela, você vê uma lista de todos os veículos que se recusaram a publicar minha reportagem. Basta dizer que estou muito decepcionado com a forma como me trataram, alguns chegando a me dizer na cara que eu estava mentindo, apesar das provas inegáveis que lhes apresentei. Quando a lista de nomes parou de piscar, Rose olhou diretamente para a câmera. Eu sei que já se passaram anos desde que aquele incidente aconteceu. Sei que já fui paga por isso. Mas não foi o suficiente. Nunca é o suficiente. Não se trata nem do dinheiro. Eu só quero que as pessoas saibam que tipo de monstros Hollywood permite. Se você é uma garota que está entrando no cinema, na TV, na música ou até mesmo como modelo, não entre sozinha no quarto de hotel de ninguém. Porque isso também pode acontecer com você. É um sistema muito bem construído, projetado para se aproveitar dos mais vulneráveis. Então sua voz suavizou quando ela disse: se você acha que também foi prejudicada por Harvey Weinstein ou qualquer outro predador da indústria, peço que, por favor, compartilhe sua história. Sou apenas uma mulher aqui, sozinha, não posso fazer nada. Conheço pessoalmente pelo menos outras 5 mulheres que foram prejudicadas por Weinstein de alguma forma, mas elas não querem que seus nomes sejam estampados na mídia como vítimas. 5 podem ter ficado com medo do julgamento, mas se 50 de vocês se manifestarem, isso dará coragem a essas 5 também. Estou usando um novo recurso do YouTube em que você pode anexar um vídeo curto criado no TikTok a este vídeo. Tudo o que você precisa fazer é criar um vídeo curto contando aos espectadores sua história e quem a prejudicou. Use a hashtag #MeToo na descrição, e se eu achar seu vídeo relevante para este caso, o destacarei na seção abaixo. É meu mais humilde pedido a todas as mulheres que foram prejudicadas por homens como Weinstein, por favor, denunciem. Não há outra maneira de derrotá-lo. Mesmo que você queira permanecer anônima, mas ainda assim ajudar a derrubar predadores como Harvey, pode me enviar um e-mail para o endereço mencionado na descrição com sua história. Eu ou alguém da minha equipe entraremos em contato com você pessoalmente. Não se preocupe se você assinou um acordo de confidencialidade. Eu garanto pessoalmente que se você for processada por violação desse acordo ou for obrigada a pagar indenizações, meu benfeitor, que tornou tudo isso possível, mas deseja permanecer anônimo, irá compensá-la por todos esses custos. O vídeo terminou ali, e Chloe ficou estupefata depois de assisti-lo do começo ao fim. Esse vídeo poderia abalar toda a indústria cinematográfica. Chloe sempre quis ser atriz quando era jovem por um motivo óbvio. Ela era considerada uma das garotas mais bonitas por todos ao seu redor. Os garotos faziam fila para convidá-la para sair na escola. As garotas tinham inveja dela e os professores, principalmente os homens, perdoavam suas pequenas transgressões se ela ao menos piscasse os cílios inocentemente. Então, quando alguém sugeriu que ela tentasse a carreira de atriz em Hollywood, ela aceitou. Ela balançou a cabeça e decidiu não se deter nesse pensamento. Descendo a página, ela checou os comentários para ver o que as pessoas estavam dizendo. A maioria estava horrorizada com o que tinha ouvido e apoiava Rose. Ela estava prestes a deixar um comentário semelhante quando notou a seção em destaque que Rose havia mencionado, que já continha vários vídeos. Após uma breve hesitação, ela clicou na primeira foto, que mostrava uma mulher na faixa dos 30 e poucos anos. Meu nome é Charlotte Mancini e acredito totalmente em Rose M. Segovan. Harvey Weinstein me assediou quando eu trabalhava como estagiária no escritório da Miramax nos anos 90. Ele me pagou $200 mil para que eu não contasse a ninguém, nem mesmo a minha mãe ou a minha terapeuta. Eu estava com medo de me expor assim, mas mais do que isso, não quero que aquele idiota arrogante pense que venceu. Ele não venceu. Conversei pessoalmente com Rose depois de enviar um e-mail para ela, e ela me garantiu por escrito que todas as despesas legais seriam cobertas por sua equipe. Então, aqui estou eu hoje, compartilhando minha história. Não se tratava apenas de um vídeo. Uma após a outra, mais mulheres se manifestaram para compartilhar suas histórias. Até mesmo algumas celebridades de renome, como Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie e outras, compartilharam suas próprias experiências. Todas relacionadas a Harvey Weinstein e todas com a mesma hashtag #MeToo. Querida, cheguei. Assustada com a voz de Brandon, Chloe fechou a tampa do laptop. Brandon se inclinou para dar um beijo na cabeça dela antes de tirar a gravata. Cara, hoje foi um dia tão cansativo. Fiquei pensando em você o dia todo. Que tal irmos acampar juntos? Podemos ir, só nós dois, sozinhos na floresta à noite, numa barraca só. Ele beijou a bochecha dela, aproximando-se lentamente da boca, mas parou quando ela não retribuiu o beijo. Está tudo bem, querida? Chloe balançou a cabeça negativamente. Pouco antes de você chegar em casa, eu estava assistindo aquele vídeo da Rose M. Segovan em que ela acusa o nosso vizinho, Harvey Weinstein. Você já viu? Ah, isso? Não. Ele balançou a cabeça. Vi algumas das reportagens, e posso afirmar com certeza que 90% delas são uma grande mentira. Harvey provavelmente se desentendeu com alguém poderoso, e essa pessoa retaliou contratando uma atriz desempregada que diria qualquer coisa para manchar a reputação dele. É assim que as coisas funcionam nesses círculos. Conheço o homem há muito tempo e sei que ele pode parecer um valentão, mas ele não é totalmente mau. Chloe olhou para o marido incrédula. Como ele pode dizer isso quando? Claro que ele não sabe. Mas muitas outras mulheres também o estão acusando agora, acrescentou ela.
Ele acenou com a mão dispensando claro que são. Esta é a notícia do mês. Provavelmente do ano. É uma ótima publicidade para eles. Tirou a camisa de costas para ela, sem sequer olhar para ela enquanto falava. E se eu fosse uma das acusadoras? Chloe quase gritou. Dessa vez, Brandon se virou lentamente com uma expressão indecifrável. O quê? E se quando eu estava batalhando como atriz antes de te conhecer, ele também me chamasse para um teste e fizesse coisas comigo? E se eu te dissesse que o gravei acidentalmente e ainda tenho essa gravação comigo? Você acreditaria em mim? Ou pensaria que eu também estou mentindo e que a gravação é falsa? Brandon sentou-se ao lado dela e pegou em sua mão. O que aconteceu, querida? Chloe desabou em lágrimas e o abraçou forte, contando-lhe tudo, sem se importar com o acordo de confidencialidade que ainda estava sob seu controle. Quando terminou, ela olhou para Brandon com hesitação, apenas para vê-lo mais furioso do que jamais o vira. Aquele filho da puta. Vou matá-lo. Brandon, não. Chloe apertou a mão dele. Por favor, não. Pensei que tivesse superado isso. É por isso que sempre invento alguma desculpa quando estou em algum evento social onde posso vê-lo. Mas ouvir todas essas histórias de todas essas mulheres trouxe essas lembranças de volta. Não quero mais guardar isso dentro de mim. Quero processá-lo, mas só se você me apoiar. Não farei isso se você achar que será ruim para os seus negócios. Que se dane o que eu faço. Ele rosnou. Quer brigar com ele? Vamos lá. Não me importo com nada mais do que com você. Chloe o abraçou com mais força. Obrigada. Brandon deu um tapinha leve na cabeça dela. Então, qual é o nosso primeiro passo? Chloe o soltou do abraço e disse, vamos entrar em contato com Rosie M. Govan. Ela tem uma equipe completa trabalhando neste caso, e podemos simplesmente adicionar nossa história dela e a das outras mulheres. Acenei para a multidão reunida na rua de Los Angeles onde eu estava inaugurando meu nome, que em breve seria pisoteado por outras pessoas. Era nada menos que a calçada da fama de Hollywood, onde inúmeras lendas foram imortalizadas ao longo dos anos. Hoje era um dia especial, pois eu estava recebendo não apenas uma estrela, mas duas simultaneamente, uma pelo cinema e outra pela música. Ninguém vivo na história jamais recebeu mais de uma estrela ao mesmo tempo. O motivo pelo qual me senti tão honrada em aceitar o prêmio foi que eu nem sequer me candidatei a ele. Um dos meus grupos de fãs fez isso por mim. Eles arrecadaram dinheiro entre si para me indicar em duas categorias. E a história foi feita quando Benji recebeu a ligação confirmando que eu havia sido selecionado em ambas. Estou verdadeiramente honrado com a atitude dos meus fãs, disse emocionado. Não me candidatei porque não achava que merecia ser indicado na minha idade, muito menos ganhar essa homenagem quando tantas lendas antes de mim ainda não foram reconhecidas. Mesmo assim, não desrespeitaria meus fãs recusando a indicação. Então, obrigado a todos por fazerem isso por mim. Várias câmeras disparavam centenas de fotos por segundo enquanto eu inaugurava as duas estrelas com meu nome, lado a lado, na calçada da fama. Meus pais, Evan e Scarlett, e alguns outros amigos da indústria, como Emily Stone, Jamie Bell e Michael Jackson, estavam presentes, logo atrás de mim. Emily, Jamie e MJ fizeram um discurso sobre mim antes de eu ser chamado ao palco improvisado, o que tornou o momento ainda mais especial. Troy, gritou um repórter, estendendo o microfone na minha direção assim que terminei a cerimônia. O que você acha das acusações contra Harvey Weinstein? Eu já esperava essa pergunta há muito tempo. Sempre que há uma controvérsia, ele sempre tem que pedir minha opinião, como se o que eu penso importasse mais do que o que qualquer pessoa comum pensa. O que há para pensar? Eu disse com indiferença. Se você viu o vídeo completo daquela operação policial, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência consegue deduzir que Harvey Weinstein fez as coisas de que está sendo acusado. E isso foi antes de dezenas de outras mulheres se apresentarem com suas histórias de agressão e assédio. Se ele não for condenado à prisão perpétua, saberemos o quão corrupto é o nosso sistema. Eu estava pronto para seguir em frente, mas os repórteres não. Você já conversou com ele pessoalmente? Como ele é pessoalmente? Perguntou outra pessoa. Sim, confirmei. Ele não é uma pessoa agradável para se conversar, a menos que você esteja elogiando. Mas tenho que reconhecer que Harvey não fez distinção alguma por causa dos relatos de mulheres que corajosamente se manifestaram. Ele assediou mulheres de todas as etnias. Alguns repórteres riram daquela lógica distorcida. Eu estava pronto para ir embora, mas, é claro, alguém tinha que fazer uma pergunta que eu realmente queria responder. Você o mencionou pelo nome no Grammy, observou uma mulher. Você sabia algo sobre o comportamento dele naquela época? Para ser franco, sim, concordei com a cabeça. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo nos bastidores. Uma amiga muito querida, cujo nome não vou revelar para preservar sua privacidade, me confidenciou que Weinstein a assediou. Uma semana depois, minha equipe me informou que eu havia recebido uma proposta de Quentin Tarantino para estrelar seu próximo filme em um papel coadjuvante, distribuído pela Weinstein Company. Adoro os filmes de Quentin, mas recusei a oferta imediatamente porque não queria trabalhar com um babaca como Weinstein. Todos os seus colaboradores frequentes que dizem não saber o que estava acontecendo com esse idiota estão mentindo. Se eu, que mal fiz filmes fora da influência da minha família, soubesse, então ou essas pessoas são estúpidas ou ignoraram o problema intencionalmente, pois isso poderia prejudicar suas carreiras. É um segredo aberto que agentes das principais agências de talentos dão a suas clientes uma lista de produtores ou diretores para evitar quando não estão em público. E adivinhem quem está no topo dessa lista? Weinstein? Tentou adivinhar a mulher. Bingo!
Dito isso, virei-me e saí do local, ignorando as perguntas que ainda gritavam atrás de mim. Capítulo 305. Um repórter ofereceu um microfone para Emily. Emma Stone, parabéns por Lua Nova. É um dos maiores filmes do ano, arrecadando quase 800 milhões de dólares. Obrigada, Emily assentiu gentilmente. Se você tem acompanhado as notícias, deve saber da história que veio à tona sobre Harvey Weinstein, que iniciou uma nova discussão sobre assédio no ambiente de trabalho no mundo do entretenimento. Você já sofreu algum tipo de assédio durante sua trajetória em Hollywood? Perguntou o repórter. Emily pensou por um segundo antes de balançar a cabeça. Não, mas isso porque tive a sorte de estrear com produtores que também eram algumas das melhores pessoas que conheço. Corrijam-me se eu estiver errado, mas esse produtor seria Troy Armitage? Emily assentiu com a cabeça. Sim, Troy é o melhor. A mulher inclinou-se para frente, interessada. Como Troy te protegeu? Você já fez outros filmes com outros produtores também. Ele não me protegeu diretamente, mas me mostrou como é um ambiente saudável de produção cinematográfica, disse Emily seriamente. A maioria das pessoas vê um ambiente tóxico desde o início, onde todos estão conspirando uns contra os outros, e pensa que é normal. Não é. Desde que assinei um contrato para vários filmes com ele, todos os meus outros projetos precisam ser legalmente aprovados por ele. Ele nunca me disse para não fazer um filme específico. Na verdade, ele me incentiva a experimentar coisas diferentes. E como ele é um grande amigo que conheço há anos, ele me dá conselhos sinceros sobre que tipo de papéis ou pessoas devo evitar. Até agora, tive sorte de não ter enfrentado ninguém do nível de Harvey Weinstein, mas se isso acontecesse, Troy seria a primeira pessoa para quem eu ligaria, porque sei que ele é o tipo de cara que me apoiaria incondicionalmente. Nossa, a repórter abanou o rosto dramaticamente. Quem me dera ter um amigo como ele na minha vida. Então, baixou a voz e perguntou em tom conspiratório. Então, vocês dois já pensaram em levar a amizade de vocês para o próximo nível? Troy foi meu primeiro beijo, disse Emily honestamente. Nós fizemos um filme chamado Brick, onde eu tinha um papel muito pequeno, daqueles que você pisca e perde. Eu nunca tinha beijado um cara antes, então pedi para o Troy praticar antes de gravarmos na frente de dezenas de pessoas. Ele foi tão gentil. Eu, adolescente, me apaixonei por ele imediatamente. Mas nunca passou de um beijo porque ele estava em um relacionamento com outra pessoa na época. Vocês dois são meu casal favorito nas telas desde Echoes of You, disse a mulher com clara decepção na voz. A química entre vocês naquele filme era de outro mundo. Uma pena que ele não tenha visto vocês como algo além de amigos. Isso não é verdade, disse Emily antes que pudesse se conter. Quando estávamos filmando Echoes of You, a Troy me chamou para sair. Nós dois estávamos solteiros na época. Então por que você disse não? A mulher quase chorou. Qualquer garota mataria para namorar o Troy. Eu sei, concordou Emily. Até hoje penso nos e se. Não namorei com ele na época porque ele é um dos meus melhores amigos e eu não queria perdê-lo se nosso relacionamento azedasse. A mulher assentiu sabiamente. Mas você também conheceu Robert Pattinson no set de Echoes of You, então nem tudo foi ruim. Quer dizer, aquele queixo, não é? Um queixo bem definido nunca é demais, concordou Emily, antes que ambas começassem a rir da piada. Ao término da entrevista, Emily não conseguia parar de pensar em algo que o repórter havia dito. Era verdade que muitas pessoas comentavam sobre a química entre ela e Troy nos dois filmes que fizeram juntos. Isso imediatamente lhe deu uma ideia. Mas só se Troy topasse. Judy Apatow. Assistir ao vídeo da Rose M. Segovan sobre o Harvey Weinstein me deixou enjoado. Tiro o chapéu para Rose pela sua coragem inabalável em denunciar um dos piores predadores de Hollywood. #estamos_comarose #chega de pensamentos Ashley Judy. Você não está sozinha, Rose. Harvey Weinstein também é o meu monstro. Eu simplesmente não conseguia encontrar coragem para falar sobre isso até agora. Obrigada por me inspirar a me manifestar. #MeToo #TeamSap Kevin Bacon. Todo homem decente neste ramo deveria estar furioso agora. Basta de silêncio. Basta de cumplicidade. #estamos com Rose #chega de silêncio Kate Winslet. Durante anos, as mulheres foram instruídas a ficarem quietas para proteger suas carreiras. Isso acaba agora. Quando eu estava filmando O Leitor, Harvey Weinstein queria permanecer no set enquanto filmávamos as cenas de sexo. Eu me impus e ele não teve escolha a não ser sair. Mas se eu não estivesse na posição em que estou hoje, talvez tivesse cedido e deixado que ele me observasse fazer aquilo para as câmeras. Então, quando Rose M. Segovan diz que ele fez aquelas coisas horríveis com ela, eu acredito nela completamente. #estamos com Rose #chega de sexo Cate Blanchett. Este vídeo é um espelho que reflete um sistema tóxico. Obrigada, Rose, por mostrar ao mundo o que ele precisava ver. #TeamSap George Clooney. Harvey Weinstein deve ser preso imediatamente e responsabilizado por todos os seus crimes. Parabéns a Rose por trazer isso à tona. Se eu soubesse do comportamento dele antes, muitas das minhas escolhas de carreira teriam sido bem diferentes. #chega de fazer isso Jennifer Lawrence. Ler todas as histórias de terror de mulheres que passaram por um inferno só para conseguir um emprego me faz perceber o quão sortuda eu sou por ter estreado com pessoas tão boas. Parabéns a todas as mulheres corajosas que estão por aí levantando suas vozes. Anna Kendrick. Curiosidade, uma vez, um produtor deu em cima de mim durante o processo de seleção de elenco. Eu recusei, e ele ainda teve a audácia de dizer que eu não era desejável o suficiente.
Não me surpreende que todos estejam finalmente vendo a verdadeira face dele. Tive a sorte de trabalhar com alguns dos maiores nomes da indústria sem nenhum envolvimento nos bastidores, mas nem todo mundo tem essa sorte. Hashtag chega de coisas de seu tempo Matt Damon. O comportamento de pessoas como Harvey Weinstein é deplorável, e não consigo acreditar que fui cego a isso por tantos anos. Sinto nojo só de pensar que trabalhei com ele. Sei que não é o suficiente, mas doarei todos os direitos autorais que receber dos filmes que fiz com a Miramax ou a The Weinstein Company para organizações que combatem o assédio no ambiente de trabalho. Hashtag Teams Up Ben Affleck. Trabalhei com Harvey no início da minha carreira. Não fazia ideia de que as coisas eram assim. Estou de coração partido e furioso. Hashtag Teams Up Rose M. Segovan. @Ben Affleck não minta. Você sabia. Você me viu chorando, e eu te contei pessoalmente o que ele fez comigo, e você disse, droga, eu disse para ele parar de fazer isso. Anônimo, notícias cegas. Tenho informações de uma fonte confiável de que o caso Weinstein abalou Hollywood profundamente. A oferta aberta de Rose M. Segovan e seu beneficiário secreto para comprar quaisquer acordos de confidencialidade que silenciem casos de assédio sexual fez com que vários grandes nomes tentassem minimizar os danos à sua imagem. Fio G81. Acredito totalmente nessa notícia anônima. Trabalho com relações públicas em Los Angeles e as últimas semanas têm sido uma loucura. Grandes atores, diretores e até produtores estão correndo para divulgar comunicados explicando seus comportamentos inadequados do passado. Tem um ator, cujo nome não vou mencionar, que chegou a apalpar sua colega de elenco durante uma cena de sexo quando as câmeras não estavam gravando, e agora está tentando se justificar antes que ela o exponha. Outro ator teve uma ereção durante uma dessas cenas, depois fez uma piada grosseira sobre o corpo dela quando ela estava nua, e agora quer se desculpar publicamente com a colega para que ela não use a hashtag #MeToo contra ele. É um verdadeiro hospício. True Tracy, eu sempre quis ser atriz. Era sempre a primeira a participar de qualquer peça da escola. Fiz aulas de canto e atuação por anos e quando chegou a hora de escolher a faculdade, me inscrevi na Tease School of Drama. Hoje cancelei oficialmente minha inscrição e me candidatei a um curso de bioquímica. Fiquei arrasada, mas depois de saber o que realmente acontece nos bastidores, percebi que atuar não é a profissão para mim. Derek P14, acabei de ver uma entrevista com Troy Armitage onde ele disse que isso era um segredo aberto há anos, e até ele sabia. Ele trabalha principalmente na Grã-Bretanha, em filmes produzidos por ele ou por seus pais. Troy também foi um dos primeiros a denunciar a adoração de Hollywood por Weinstein durante seu discurso no Grammy. O homem, que tem apenas 20 anos, ganhou meu respeito enorme naquela entrevista. Como ele disse, acho difícil acreditar que todos esses figurões como George Clooney e Ben Affleck não tivessem conhecimento do comportamento de Weinstein. Isso simplesmente não é possível. Bob andava de um lado para o outro na sala com uma expressão de profunda preocupação no rosto. Ele não sabia mais o que fazer. Só nas últimas 2 semanas, ele havia perdido tanto peso que essa se tornará a segunda pergunta que todos lhe faziam. A primeira era óbvia, você sabia? Bob, sente-se. Ele se virou furiosamente para encarar o irmão. Não ouse me mandar sentar, Harvey. Você perdeu o direito de me dizer qualquer coisa. Não me diga que você desenvolveu uma consciência de repente, retrucou Harvey. Você sabia o tempo todo o que estava acontecendo, irmão. Que você estava tendo relações sexuais consensuais com prostitutas e atrizes pelas costas da sua esposa. Claro, mas aquele vídeo no YouTube. Ele balançou a cabeça em sinal de desgosto. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Não me chame mais de irmão. Você não pode ser. Harvey se levantou e caminhou até Bob. Não diga isso. Você é a única pessoa no mundo em quem posso confiar cegamente. Lembre-se, somos nós dois contra o mundo. Não mais, disse Bob firmemente antes de pegar o contrato da mesa. Assine isto. Harvey piscou confuso antes de ler o que estava escrito na primeira página. Esta é a sua carta de demissão da empresa, explicou Bob. Assine agora mesmo se quiser conversar comigo. Se não assinar, você será demitido à força amanhã de manhã, na reunião do conselho. De agora em diante, é você contra o mundo. E pelo que sei, agora faço parte desse mundo. Harvey olhou para Bob em choque. Em instantes, o choque se transformou em fúria quando ele gritou. Como você pode fazer isso comigo? Nós construímos esta empresa juntos. Como você se atreve? Harvey agarrou Bob firmemente pela gola e ergueu o punho de forma ameaçadora. Bob conhecia bem as táticas de intimidação de Harvey. Desde crianças, Harvey sempre fora o dominante. Sempre que os dois tinham opiniões diferentes, Harvey dava um jeito de conseguir o que queria, fosse por meio de ameaças, subornos ou outros meios. Mas não mais. Bob puxou a cabeça para trás e a acertou em cheio no nariz de Harvey. Não com força suficiente para quebrá-lo, mas o bastante para atordoá-lo. Então Bob deu um passo à frente e socou Harvey na bochecha, fazendo-o recuar em choque, mais do que com o próprio soco. Bob poderia tê-lo socado com muito mais força se quisesse, mas não havia colocado toda a sua força. Isso foi por manchar o nome Weinstein. Bob pronunciou cuidadosamente. Agora, você vai assinar esse documento ou quer ser retirado à força? Harvey olhou para ele com traição nos olhos. Como você pôde fazer isso comigo? Bob não disse mais nada. Esperou em silêncio que Harvey assinasse o documento. Após um intenso olhar fixo, Harvey finalmente pegou a caneta da mesa e assinou os documentos. Obrigado, disse Bob suavemente.
Agora seria o melhor momento para lhe dizer que alguns agentes federais estão do lado de fora desta sala para prendê-lo. Eu os conheço pessoalmente, então eles tiveram a cortesia de nos deixar conversar primeiro. Assim que eu abrir a porta, você será levado para uma cela. Todos sabiam que era apenas uma questão de tempo até que Harvey fosse preso. Sua equipe jurídica já havia começado a trabalhar no caso antes mesmo do lançamento do vídeo, pois suspeitavam que algo grave estava por vir quando todas as táticas de intimidação contra Rose M. Segovan falharam. Malditos federais! Rosnou Harvey. Vou processá-los por difamação e pedir 100 milhões depois de provar minha inocência. Aguardem para ver. Já estou em negociações com os melhores advogados dos Estados Unidos e vou pegá-los com força. Bob não acreditava nem por um segundo que Harvey pudesse sair impune dessa enrascada. Os vídeos das 3 operações policiais que M. Segovan divulgou no YouTube eram por si só condenatórios o suficiente para sentenciar Harvey ao resto da vida. Se não no Tribunal da Justiça, certamente no Tribunal da Opinião Pública. Sabe por que ele pediu para se demitir da empresa? Perguntou Bob retoricamente. Porque ninguém mais quer trabalhar conosco. Todos os cineastas renomados que tinham seus filmes em pré-produção desistiram. Todos os atores principais se recusaram a filmar suas cenas enquanto você fizer parte da empresa. Até mesmo nosso maior colaborador de longa data, Quentin, me pediu para vender os direitos de distribuição de A Bastardos Inglórios para outro estúdio. Não importa se você sair da cadeia ou não. Eu, e a maioria das pessoas em Hollywood, não trabalharemos com você novamente. Harvey sentou-se na cadeira atrás dele e esfregou a testa, cansado. Para quem você está vendendo Bastardos Inglórios? Recebi uma oferta da Fênix para comprar nossa empresa inteira por 150 milhões de dólares, respondeu Bob. Vocês estão vendendo? Perguntou Harvey, incrédulo. Nossa empresa dos sonhos? E ainda por cima para aquele desgraçado que se acha superior a todo mundo? Que outra opção me resta? Perguntou Bob. Você arruinou nossa reputação. Ninguém quer trabalhar conosco, e se não entregarmos os filmes pelos quais já recebemos pagamentos de nossos parceiros internacionais, seremos processados e forçados à liquidação já no ano que vem. Nosso acordo com o Goldman Sachs para aumentar a liquidez fracassou por sua causa. Ninguém em Wall Street quer sequer chegar perto de nós. Mas, sem mas interrompeu Bob com firmeza. É melhor eu vender agora para que possamos separar nossas finanças. Você fica com a sua parte e gasta com seus honorários advocatícios, porque eu quero que isso acabe logo. Não quero que suas escrituras me prejudiquem ainda mais. Chega! A Fênix foi a única empresa que fez uma oferta justa. Ninguém mais quer nem chegar perto de nós. Eu sei que você teve seu desentendimento com o Troy, mas isso não é nada pessoal. É puramente profissional. Harvey refletiu sobre isso em silêncio por 1 minuto, antes de seu rosto se iluminar subitamente em compreensão. É ele, disse com certeza. Aquela vadia mencionou um benfeitor no vídeo dela. Troy é esse benfeitor. Ele nos levou à beira da falência com suas falsas acusações, e agora está nos comprando a preço de banana. Quem mais teria dinheiro suficiente para comprar todos os contratos de confidencialidade que assinei com as garotas ao longo dos anos? Sem mencionar a mágoa que ele guarda de mim. Vou matá-lo. Vou contar isso ao tribunal, à mídia. Vou arruinar a reputação dele. Bob suspirou derrotado. Ele suspeitava do mesmo, muito antes de Harvey. Mas no fim, não importava se Troy foi quem revelou a verdade. A culpa era de Harvey pelo que tinha feito, não de Troy. Mesmo que Harvey revelasse que Troy financiou a cruzada contra ele, isso só tornaria Troy um herói ainda maior aos olhos do público. Algo de que ele precisava desesperadamente após a crise financeira global. Era assim que as pessoas odiavam Harvey agora. Infelizmente, Harvey não conseguia enxergar a verdade. Ele ainda acreditava que o mundo lhe devia algo. Há mais alguma coisa que você queira dizer antes de... Bob gesticulou com a cabeça em direção à porta, sem querer dizer em voz alta. Harvey hesitou pela primeira vez em muito tempo. Então balançou a cabeça negativamente. Bob acenou com a cabeça antes de abrir a porta do escritório. Em menos de meio minuto, uma equipe de 4 agentes federais entrou na sala e algemou Harvey. Harvey Weinstein, você está preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você em um tribunal. Você tem o direito de ter um advogado presente antes e durante o interrogatório. Se você não puder pagar um advogado, um será designado para você gratuitamente. Você compreende esses direitos conforme eu os li para você? Sim, Harvey murmurou com tanto ódio que poderia derreter aço, mas isso não importou para os policiais que o levaram embora. Quando estava sozinho no escritório, só então Bob se deixava cair na cadeira. Pegou seu melhor bourbon atrás da mesa e se serviu de uma dose generosa, sem diluir, antes de engoli-la de uma só vez. Ele só podia esperar que a mídia e a indústria não fossem tão duras com ele quanto foram com Harvey. Capítulo 306. Maio de 2009, Nova York, Estados Unidos. Senhoras e senhores, Troy Armitage. Saí pelas portas do estúdio com um sorriso radiante no rosto. A banda da casa estava sentada à minha esquerda, bem na beira do palco. Além deles, um mar de rostos compunha minha plateia naquela noite. No instante em que meu nome foi anunciado, a multidão irrompeu em aplausos estrondosos que ecoaram por todo o estúdio. Acenei enquanto caminhava até o centro do palco. Obrigada, disse, embora minha voz quase se perdesse em meio aos aplausos.
Esperei alguns instantes para que o barulho diminuísse, absorvendo o calor do momento, antes de começar meu monólogo. Muito obrigada por esta calorosa recepção, eu disse mais uma vez. Você é o melhor, gritou uma garota de algum lugar perto da primeira fila. Sim, sou eu, respondi com um sorriso, arrancando algumas risadas. Esta é a minha primeira vez apresentando o Saturday Night Live, e não poderia estar mais feliz em fazê-lo, porque recentemente completei 10 anos na indústria cinematográfica. A multidão irrompeu em aplausos novamente ao ser lembrada, alguns até se levantando. Então agora continuei, fingindo pensar profundamente, posso ser considerado um ator veterano. Cocei o queixo pensativamente. Imagine só, aos 22 anos, estarei recebendo prêmios por minha trajetória à torto e à direito. E aos 25, os produtores estarão na fila para comprar os direitos da minha cinebiografia. A plateia deu risadinhas, mas antes que eu pudesse continuar, alguém invadiu o palco segurando uma pilha de papéis. Pai? Perguntei, fingindo confusão. O que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você estava vendendo os direitos da sua história de vida para um filme biográfico, então pensei em comprá-los antes que alguém o fizesse. Ele ergueu os papéis e uma caneta, com um sorriso largo e travesso. Você vai me dar um desconto, não é? Risos ecoaram pela plateia enquanto eu me esforçava ao máximo para manter a compostura. Pai, eu disse devagar, lutando contra a vontade de sorrir por causa do timing perfeito dele, este é o meu monólogo, o que significa que só uma pessoa pode apresentá-lo. Podemos conversar sobre isso depois. Agora vá. Fiz um gesto de espantá-lo antes de acenar para o cinegrafista e apontar para mim mesmo. Seguindo meu sinal, a câmera deu um close em mim para cortar meu pai do enquadramento, enquanto a plateia ria novamente. Voltando-me para eles, continuei. Então, como eu estava dizendo, a maioria das pessoas me conhece por interpretar um personagem nerd e mágico em particular durante boa parte da minha vida. Um personagem cuja história chega ao fim no ano que vem. Não vou dizer o nome aqui, porque não estou sendo pago para promovê-lo este ano. A plateia riu disso, mas alguém atrás de mim soltou um suspiro dramático. Ei! Chamou o pai, voltando para o enquadramento. Só para lembrar, eu sou um dos produtores. Então, seria legal se você divulgasse o filme do seu pai. Meu velho pão duro que nem sequer quer desembolsar $1 bilhão, como eu pedi, para promover isso retruquei. A plateia caiu na gargalhada com o absurdo da situação. Ou talvez eles simplesmente estivessem acostumados a rir de tudo. Nunca dá para saber ao certo com uma plateia de estúdio. $1 bilhão? Isso é demais! Exclamou o pai, erguendo as mãos enquanto as risadas aumentavam. Fechei os olhos, fingindo cansaço antes de suspirar. Tudo bem. O que você consegue fazer? Meu amor não é suficiente para você? Perguntou papai num tom dramaticamente magoado. Lancei-lhe um olhar inexpressivo, estreitando os olhos enquanto a plateia ria baixinho. Só desta vez disse finalmente virando-me para eles. Muito bem. Harry Potter. No instante em que eu disse isso, a multidão explodiu em aplausos e vivas que superaram tudo o que eu havia dito antes. Ufa, eu disse, esperando o barulho diminuir. Pelo visto, muitos fãs de Harry Potter por aqui. Infelizmente não vejo muitas crianças. Examinei exageradamente as primeiras fileiras antes de acrescentar. Então, para os fãs adultos de Harry Potter, eu só gostaria de dizer. Esses livros e filmes são para crianças. Cresçam. Mantive minha expressão impassível, mas um homem adulto na primeira fila se levantou e gritou em fingida agonia. Não ou. Aquilo me destruiu. Não consegui conter o riso. Brincadeira. Esses filmes são para todos. Assim como todos os meus trabalhos, exceto talvez, Superbad se você for jovem. Talvez você também possa adicionar Billy Elliot e as vantagens de ser invisível e Pequena Miss Sunshine, O Sexto Sentido, e Batman, O Cavaleiro das Trevas, a essa lista. Esqueci de alguma coisa, pai? Quanto mais títulos eu listava com a maior seriedade, mais altas ficavam as risadas. A plateia parecia adorar o fato de eu estar zombando do meu próprio currículo. Desturbia, gritou meu pai atrás de mim. Esse filme não é para qualquer um, a menos que você queira tirar uma boa soneca enquanto assiste. A plateia gargalhou e, embora a piada tenha funcionado bem, eu particularmente não gostei. Desturbia sempre foi um dos filmes que eu gostei em ambas as minhas vidas. Eu tinha pedido especificamente aos roteiristas do SNL que me dessem uma resposta à altura para aquela fala. Ei, adoro esse filme, respondi fingindo indignação. Na verdade, o pior filme da minha carreira seria Sex Education. Nem sei por que aceitei fazê-lo. Só um maníaco poderia escrever ou dirigir algo tão depravado. A plateia ficou em silêncio por um instante. Então meu pai acrescentou, eu escrevi e dirigi esse filme. Eu sei. Gargalhadas ecoaram pelo estúdio, e até eu tive que conter um sorriso quando meu pai saiu discretamente do palco, acenando para a plateia ao se retirar. Voltei-me para a plateia, recuperando a compostura. Então, como eu estava dizendo? Ah, já temos perguntas. Apontei para a primeira fila, onde uma atriz que reconheci imediatamente estava de pé. Amy Poehler levantou-se com um sorriso travesso e provocador. Oi, Troy, ela ronronou. Eu sorri de volta. Oi, Amy, qual é a sua pergunta? Ela enrolou uma mecha do seu cabelo loiro no dedo, fingindo inocência. Então, eu te notei pela primeira vez naquele comercial da Crocs, sabe? Aquele em que você tirou a camisa, e quase toda a roupa. Eu tinha 15 anos naquela época, apontei, lançando-lhe um olhar. Então, continuou ela, ignorando-me completamente, você tirou a camisa de novo em Harry Potter e o Cálice de Fogo? Sim, admiti. Mesma idade.
Mas você também estava em Superbad e tinha 18 anos no filme. Eu verifiquei. Sim, murmurei com relutância. Brick, as vantagens de ser invisível. Echoes of You, pequena Miss Sunshine. Você tirou a camisa várias vezes. Ela os listou nos dedos antes de me dar um sorriso irônico. Então, isso me leva à minha pergunta. Não, interrompi firmemente. Não vou tirar a camisa esta noite. Amy fechou a boca com um estalo, fingindo decepção. Ah, obrigada pelo seu tempo. A plateia caiu na gargalhada quando ela se sentou, e eu pude sentir o sorriso se formando novamente nos cantos da minha boca. Tudo graças ao timing cômico impecável de Amy. Outra mão se ergueu no ar, desta vez pertencente a Kristen Wiig. Sim, Kristen, eu disse, apontando para ela com falsa seriedade. Sua pergunta? Nem um pouquinho, perguntou ela num tom brincalhão. Quer dizer, você não nasceu vestindo essa camisa, né? Puxei levemente a gola da minha camisa, o suficiente para revelar minha clavícula, e disse, é tudo que você vai ouvir hoje. Próxima pergunta. Abby Elliott se levantou em seguida, com os lábios entreabertos como se fosse falar. Antes que ela pudesse dizer uma palavra sequer, levantei a mão e disse, por favor, não pergunte nada sobre eu ter tirado a camisa. Pergunte qualquer outra coisa. Ela fez beicinho visivelmente e sentou-se novamente com um suspiro exagerado, cruzando os braços como uma criança emburrada. Mais alguma pergunta antes de começarmos o show? Perguntei, observando a plateia. Andy Samberg levantou-se da cadeira. Eu quero. Quando você vai tirar a camisa? Exclamou, erguendo um frasco de lubrificante em uma das mãos. Espremeu um pouco na outra, esfregando os dedos com um sorriso excessivamente sugestivo. Eu gemi, fechando os olhos. Não sou o seu pervertido. Por que vocês não entendem? Ei, bonitão. A câmera percorreu a plateia para revelar a nova palestrante, e o estúdio explodiu em gritos ensurdecedores. O motivo ficou claro num instante. Era o amor da minha vida, Scarlett Johansson. Os aplausos duraram uns bons 15 segundos antes de Scarlett sorrir maliciosamente e dizer ao microfone. Então, eu estava pensando. Tire a camisa. Sua voz era sedutora, mas ao mesmo tempo imponente, seu olhar fixo em mim como se estivesse dando uma ordem em vez de fazer um pedido. Quando a câmera voltou a focar em mim, eu estava sem camisa no palco. Minha jaqueta e camisa haviam sido retiradas pela equipe quando a câmera foi estrategicamente focada em Scarlett. A multidão, especialmente as garotas, ficou alvoroçada com a cena, gritando meu nome e todo tipo de coisa estranha e inapropriada, que eu prontamente ignorei. Fiz uma careta exageradamente nervosa. Como você diz, Scar, gaguejei, fingindo tremer enquanto a plateia se divertia demais às minhas custas. Quando os roteiristas do SNL me apresentaram a ideia pela primeira vez, hesitei, mas acabei concordando. Eu estava em boa forma e não tinha exatamente vergonha de mostrar um pouco de pele. Voltei-me para a plateia, sem me importar com a falta de camisa. Temos um ótimo show para vocês esta noite. Troy Armitage está aqui como nosso convidado musical. Esperem, esse sou eu. Fiquem por aqui, já voltamos. A multidão aplaudiu novamente quando as luzes se apagaram e as câmeras desligaram. Os bastidores do SNL eram um caos absoluto, no melhor sentido da palavra. O ritmo era surreal. Num instante eu estava sem camisa sob luzes ofuscantes. No instante seguinte, 2 membros da equipe correram para me arrastar até o camarim para o meu primeiro esquete da noite. Assistindo de casa, o SNL sempre parecia perfeito. Mas, na realidade, participar significava estar envolvido em uma loucura organizada. Vocês dois são péssimos atores, dizia Kenan Thompson para 2 membros do elenco próximos, gesticulando freneticamente enquanto uma maquiadora corria ao meu redor com um pincel para me deixar pronta para entrar no palco em instantes. Vocês parecem 2 brancos ricos que gastaram uma fortuna em um curso de atuação superfaturado em vez de interpretarem o cafetão e a prostituta que deveriam ser seus papéis. Obrigado, respondeu um dos caras alegremente sem perceber o insulto. Eu sei que sou rico. Kenan suspirou, esfregando a testa. Todos vocês têm obstáculos a superar em sua jornada rumo ao sucesso. Para Randall, é seu corpo pouco atraente. Para Laura, é a falta de talento. E para Julia, é o fato de ela se parecer muito com Raquel MC Adams. Essa última frase arrancou algumas risadas, principalmente porque a própria Raquel MC Adams estava sentada ali no meio do grupo de esquetes, ainda no personagem. Bem, disse Raquel, colocando a mão no peito com uma falsa elegância. Acho que há espaço em Hollywood tanto para Raquel MC Adams quanto para Julia Robards. Talvez você devesse considerar mudar seu nome para algo que não soe como Julia Roberts, acrescentou Kenan secamente antes de se virar para mim. E agora temos uma surpresa especial para vocês. Já que todos querem ser atores profissionais, quem melhor para dar conselhos do que Troy Armitage? O pequeno grupo de atores reagiu com entusiasmo quando entrei na sala de aula simulada. Troy vai contar para vocês como é difícil para os atores se firmarem em Hollywood e alcançarem o sucesso, disse Kenan, gesticulando para que eu me juntasse a ele. Por favor, sente-se, Troy. Virei uma cadeira e sentei-me nela de costas, apoiando os braços no encosto como um palestrante motivacional que faz isso a vida toda. Muito obrigada por me receberem aqui, disse eu, com um sorriso humilde. Muito bem, perguntas, disse Kenan, apontando para um homem na primeira fila. O rapaz endireitou-se com entusiasmo. Antes de mais nada, você é incrível. Obrigado, cara, eu disse com um sorriso. Isso significa muito para mim. Ele assentiu seriamente. Então, estou há 3 anos nessa coisa de atuação e ainda não consegui um bom papel.
Quanto tempo levou para você conseguir sua primeira grande oportunidade? 1. Fiz um som pensativo exagerado, como se estivesse relembrando alguma luta há muito esquecida. Bem, eu fui para Los Angeles porque meus pais tinham se mudado para lá a trabalho. No momento em que saí do aeroporto para pegar um táxi, um diretor me viu, achou que eu era bonitinha e me ofereceu um papel no meu primeiro filme. E foi assim que tudo começou. O homem piscou, confuso. Então, você conseguiu sua primeira oportunidade assim que chegou em Los Angeles? Sim, basicamente isso, respondi casualmente. Certo, disse ele secamente, claramente arrependido da pergunta. A câmera então mostrou o próximo aluno. Oi. Uma mulher levantou a mão animadamente. Estou fazendo testes há 5 anos e ainda não consegui nenhum papel. Meu agente diz que está na hora de entrar para o mundo do pornô. Como lidar com a rejeição? Eu disse, fingindo pânico. Me sinto tão burro agora porque não conheço essa palavra. Não uso Facebook nem nenhuma outra rede social. É um conceito novo? A mulher franziu a testa. Rejeição é quando alguém não te escolhe para um papel. Essa pessoa escolhe outra. Oh, não, eu disse, arregalando os olhos em horror. Isso é terrível. Nunca passei por isso. Eles simplesmente me deram o papel. A plateia caiu na gargalhada quando outra mulher interrompeu. Não seria ótimo? Então, você tem alguma dica para audições? Eu parecia preocupado. Vocês ficam repetindo essa palavra, avidation. O que significa mesmo? É quando você está fazendo um teste para um papel, esclareceu um homem. Soltei um suspiro dramático. Meu Deus, eles te obrigam a fazer isso? Que eu saiba, você simplesmente é convidado para participar de um filme pelo diretor. Não é assim que funciona? Agora estou deprimida. Obrigada por isso, disse a mulher, erguendo as mãos em sinal de derrota. Você teve algum treinamento? Perguntou o outro. Não, respondi com orgulho. Eu simplesmente fiz, e fui muito bem nisso. Assenti com ar de sabedoria, como se tivesse acabado de revelar uma profunda verdade. A câmera então focou em Raquel MC Adams, ou melhor, mais ou menos. Ela fazia parte do sketch, sentada entre os alunos. Meu Deus, Troy, eu sou muito fã dele, disse ela. O que você está dizendo? Respondi com um sorriso. Sou seu grande fã. Diário de uma Paixão. Um filme ótimo. Eu não sou Raquel MC Adams, corrigiu-se rapidamente. Sou Julia Robards. Mas fui processada pela Raquel uma vez porque ela achou que eu estava me passando por ela na minha estreia no pornô. Então, algum conselho para mim? Inclinei-me para a frente, pensativa. Você é melhor atriz do que a Raquel MC Adams? Ela não é, disse Kenan, com a maior naturalidade sem hesitar. Sua atuação foi tão perfeita que não consegui evitar uma risadinha no meio da frase, quebrando completamente o personagem. A plateia caiu na gargalhada enquanto eu escondia o rosto por um instante, rindo da minha própria incapacidade de manter a compostura em frente às câmeras. Então pare de tentar uma carreira no cinema, acrescentei depois de recuperar a compostura. Só na TV, entendeu? Raquel piscou para mim. Eu não me importaria de trabalhar com você na próxima série que eu fizer. Pode ter algumas cenas de sexo filmadas artisticamente, mas você não é exatamente tímido. É não. Levantei-me da cadeira. Obrigado, pessoal, mas é tudo que tenho para hoje. Espero que todos se recuperem dessa doença que encurta tanto a vida de vocês. Até mais. Dei um tapinha no peito antes de me despedir. Capítulo 307. Hermione. Rony. Eu abracei os 2 atores que representavam os melhores amigos de Harry Potter. A turma toda está reunida de novo. Harry, sinceramente, você não tem um emprego, disse Hermione, irritada. Você precisa parar de vir a Hogwarts todos os dias. Rony e eu trabalhamos aqui. Eu matei Voldemort, proclamei dramaticamente. Isso foi há 10 anos, amigo, lembrou Ron. Ignorei a dupla e me virei para o grupo de estudantes atrás de mim que estavam me dando atenção. Então, quem quer ouvir mais sobre como eu fiz isso? Talvez eu possa oferecer 1 ou 2 copos de Firevsky para os ouvintes interessados. No momento em que eu disse isso, todo o grupo levantou as mãos bem alto. Oh, me levem. Eu vou ouvir. Me escolham. Harry James Potter, isso é absurdo, gritou Hermione. Eles são menores de idade. Me deixe em paz, Hermione Jean Granger. Eu a empurrei fisicamente para longe de mim, e ela caiu no chão a alguns metros de distância, como parte da brincadeira. O mais absurdo foi quando descobri que você estava se envolvendo com Draco Malfoy pelas costas do Rony desde que era menor de idade. Eu disse alguma coisa naquela época? Rony exibiu uma expressão de indignação quando Draco saiu de trás de mim. Você me chamou Potter? Não, eu não fiz isso, respondi secamente antes de me virar para os alunos. Então, quem quer saber como eu derrotei aquele idiota que era o mestre daquele imbecil, com um nome pretensioso escolhido por um adolescente emo? Alguns alunos pareceram céticos, então acrescentei. Lembrem-se Firevsky. Hermione. Ron finalmente conseguiu falar. O que Harry está dizendo? É verdade? Hermione, já de pé, olhou para Ron e Draco antes de suspirar. É verdade. Quer dizer, você sabe que não combinamos, né? Você é burro pra caramba. Draco e eu conseguimos ter conversas intelectuais. Draco segurou o braço dela e a puxou para perto de si. Em instantes, os 2 estavam se beijando apaixonadamente. Se você tinha que me trair, por que não podia ser com o Harry? Ron gritou enquanto a câmera voltava para mim, mostrando que eu estava borrifando álcool em menores. Esquece. De repente uma nova pessoa apareceu no palco. Não, Edward, não me deixe. A plateia irrompeu em risos e aplausos quando Emily Stone entrou, vestida como Bella Swan.
Seus cabelos escuros estavam emaranhados e lágrimas falsas escorriam por suas bochechas. Ela desabou dramaticamente no chão, soluçando. Ei, garota, eu disse, me afastando do grupo de falsos estudantes com preocupação estampada no rosto. Você está bem? Bella olhou para mim com os olhos marejados. O amor da minha vida, meu diamante brilhante de vampiro, Edward Cullen, me deixou por... Bem, eu nem sei por que ele me deixou. Mas ele simplesmente fez isso. Que horror! Exclamei, boquiaberto. Me faz lembrar da minha ex-esposa, Gina Weasley. Bella levantou-se lentamente, jogando o cabelo para trás e aproximando-se. O que aconteceu? Ela fugiu com outro, admiti com um suspiro. Quem? Perguntou Bella, confusa. É isso mesmo. Eu não faço a mínima ideia. Exclamei. Tudo o que encontrei foi um bilhete na mesa de cabeceira dizendo que ela finalmente tinha encontrado um homem que a faria se sentir jovem para sempre. Assim que eu disse isso, duas figuras surgiram de trás de mim. A plateia caiu na gargalhada e aplaudiu ao perceber quem eram. Um era Robert Pattinson, interpretando Edward Cullen, e a outra era uma atriz ruiva vestida inconfundivelmente como Gina Weasley. Antes que eu pudesse reagir, os dois começaram a se beijar apaixonadamente. Ginny, gritei, em choque. Edward. A voz de Bella soou em perfeita sincronia com a minha enquanto ambas olhávamos boquiabertas para nossos respectivos ex-amantes envolvidos em um beijo. Como você pôde fazer isso comigo? Bella chorou. Eu pensei que você fosse virgem e que continuaria sendo até o nosso casamento. Edward interrompeu o beijo e sem jeito coçou a nuca. Você realmente acreditou nisso? Ela realmente comprou isso? Ginny repetiu ao mesmo tempo com um sorriso irônico. A plateia riu de uma das maiores falhas de roteiro de Crepúsculo. Ele se virou para ela. Eu te disse que ela era estúpida, não disse? Quem mais acreditaria que um vampiro centenário é virgem? Você tinha razão. Gina voltou seu olhar penetrante para mim. E aqui está meu ex-marido idiota, que não consegue superar o fato de ter matado um bruxo das trevas 10 anos atrás. Esses dois foram feitos um para o outro. Ginny, ainda podemos fazer dar certo, eu disse, dando um passo em sua direção, tentando parecer sincera. Mas de repente ela mostrou os dentes, revelando presas afiadas que brilhavam sob as luzes do estúdio. Fiquei paralisado de choque. Presas? Pensei que esse tipo de vampiro não tivesse presas? Perguntei, virando-me para Bella. Ela deu de ombros impotente. Só Deus sabe sobre quantas mentiras ele me contou. Sinto que nem o conheço. Porque você não me ama, disse Edward, erguendo as mãos em frustração. Nos conhecemos há menos de um ano, e você já começou a dizer que me ama mais do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Isso não é amor, é obsessão. É obsessão quando uma garota corre para um cara que literalmente diz que ele é ruim para ela. Os aplausos e risos diante da indignação de Edward quase me fizeram quebrar o personagem novamente. Ei, seu idiota! Não fale assim com a Bella. Meti a mão no bolso, peguei minha varinha e apontei para ele. Avada Kedavra. Nada aconteceu. Edward piscou para mim. Cara, eu já estou morto. Tudo bem, eu disse com um aceno de cabeça sem graça. Então me virei para Bella. Acho que eles têm razão. Nós dois somos idiotas, você e eu. Então, o que você acha? Quer casar comigo em vez daquele cara morto-vivo? Ei, nós não somos zumbis. Ginny interrompeu, mas nós dois a ignoramos. Oh, Harry, exclamou Bella. Eu sei que acabei de te conhecer, mas já sei que te amo como ninguém jamais amou ninguém. Assim como eu sabia por Edward. Eu também te amo, Bella, gritei, puxando-a para um abraço dramático. Ficamos abraçados por um instante, depois olhamos nos olhos uma da outra e começamos a nos beijar apaixonadamente enquanto a plateia gargalhava. Obrigado, disse Edward, erguendo as mãos para o teto. Finalmente me livrei dela. Mas você ainda me tem, lembrou Gina, com um sorriso presunçoso. A expressão de Edward se fechou em uma derrota cômica quando a câmera se afastou, mostrando Bella e eu ainda em um beijo apaixonado, enquanto a multidão vibrava e a cena terminava. Assim que recebemos o sinal, me separei da Emily e em instantes, estávamos rindo muito da situação absurda. Essa foi provavelmente a coisa mais louca que eu fiz naquela noite, considerando que nossos respectivos parceiros estavam presentes no set. Scarlett já havia sido avisada, e Rob estava lá durante os ensaios, então ele sabia o que ia acontecer. Foi muito divertido, disse ela entre risinhos. Finalmente, eu e o Rob conseguimos zoar Crepúsculo sem quebrar nossos contratos. Dei uma risadinha irônica. Sua parte pode ter terminado, mas eu ainda tenho que me apresentar na atração musical da noite. Fiz um gesto em direção ao palco que estava sendo montado durante o intervalo comercial. Alguns membros da tripulação correram até mim para me ajudar a trocar de roupa enquanto Emily dizia: queria falar com você sobre algo importante. Mais tarde, eu disse, tirando a camisa e depois as calças. Eu teria preferido ir até o meu camarim para essa parte, mas não tínhamos esse luxo de tempo. Vamos nos encontrar antes de seguirmos nossos caminhos separados. Ela sentiu uma vez antes de sair enquanto eu me vestia com a última roupa da noite. Comecei o medley que havia planejado cantar, composto por 3 músicas, Shape of You, Demons e Piloctal. Comecei com a primeira. Estou apaixonado, pela sua forma. Nós nos repelimos e atraímos como um imã, embora meu coração também esteja se apaixonando. Estou apaixonado pelo seu corpo. Quando finalmente voltei para o meu camarim, sentei-me cansado. Foi exaustivo interpretar tantos personagens em tão pouco tempo. Além do meu monólogo, fiz 5 esquetes esta noite.
Não sei quantos deles foram bem recebidos, mas com certeza me diverti muito fazendo-os, apesar do cansaço que começava a me dominar. Scarlett tinha razão, se apresentar ao vivo em um programa como o SNL realmente dava uma grande sensação. Uma batida na porta me despertou dos meus pensamentos. Entre. A porta se abriu, revelando Benji parado ali. Foi um ótimo programa, Troy. Eu adorei especialmente o crossover de Harry Potter com Crepúsculo. Eu ri. Quem teve essa ideia é um gênio. Concordo, acrescentou a garota ao lado de Benji. Essa também foi a minha parte favorita. Emily, acenei com a cabeça para ela. Venha, sente-se. Benji captou a indireta sem que eu precisasse dizer nada e saiu rapidamente, me deixando sozinho com Emily. Como posso te ajudar? Perguntei sem perder tempo, pois sabia que era assim que ela preferia quando o assunto era trabalho. Quero fazer outro filme com você, disse ela sem rodeios. Ergui uma sobrancelha em sinal de interrogação. Recebi uma proposta para um filme cujo financiamento foi cancelado no último minuto. Está tudo pronto, incluindo a pré-produção, e adorei o roteiro. Não quero interpretar uma adolescente de novo, mas é tão bom que não pude recusar. Não vou fazer isso, disse claramente. Posso financiar o filme se gostar do roteiro, mas não vou interpretar um adolescente agora, principalmente depois de ter interpretado o Coringa, quando as pessoas finalmente começaram a me levar a sério como ator adulto. Por favor, implorou Emily. Adorei o roteiro e sei que você também vai adorar. O seu seria um papel secundário e você teria apenas uma semana de filmagem, no máximo. Por favor, faça o papel por mim? Suspirei e desviei o olhar. Depois de alguns segundos, acrescentei. Para qualquer outra pessoa, eu teria dito não, mas como você é meu fã número 1, vou considerar. Mas só se eu gostar muito do roteiro. Eu? Sua fã? Perguntou ela, fingindo surpresa. Ah, por favor, já superei essa fase. Ergui uma sobrancelha, desafiando-a. Então, não foi você quem pagou pelas minhas 2 estrelas na calçada da fama de Hollywood? Ela tinha a expressão de quem foi pega com a mão no pote de biscoitos. Não? Ela perguntou meio sem jeito, e não soou nada convincente. Balancei a cabeça negativamente. Entrei em contato com a Serena, a garota que usa o nome Serene Dreamer no meu grupo de fãs online mais fiel. Eu não queria que nenhum dos meus fãs pagasse pelas estrelas, e tinha toda a intenção de compensá-los de alguma forma, talvez com um presente ou um encontro com os fãs. Imagine minha surpresa quando a Serena me deu o nome da pessoa que pagou a ela. Uma tal de Emily Jeanstone. Você deveria ter mais cuidado com suas compras online. Você tem sorte de a Serena ser uma boa pessoa, senão a essa altura todo mundo já saberia o que você fez. E já haveria histórias nos tabloides sobre nós tendo um caso secreto e traindo nossos respectivos parceiros. Emily cobriu o rosto, envergonhada. Desculpe, eu não deveria ter feito isso daquele jeito, mas eu realmente queria que você tivesse uma estrela no seu nome. Não estou bravo, respondi sinceramente. Na verdade, acho até meio fofo. Enfim, vamos conversar sobre esse filme que você quer que eu faça com você. Qual é a trama básica e qual é o meu personagem? Então, é um filme chamado Easy A. É inspirado em A Letra Escarlate, mas não é uma adaptação fiel. Minha personagem, Olive, conta uma mentira para sua melhor amiga sobre ter dormido com um cara, mas a mentira sai um pouco do controle quando alguém a ouve. Então, enquanto Emily continuava a explicar o roteiro, eu já sabia a minha resposta. E Easy A era uma das minhas comédias românticas adolescentes favoritas. Foi o filme que me fez apaixonar por Emma Stone na minha primeira vida. Ela estava excepcional e o filme moldou a sua carreira dali em diante. Além disso, o roteiro era afiado, engraçado e emocionante, com uma mensagem surpreendentemente boa no final. Emily, eu disse depois que ela terminou, eu farei o filme. Ela ergueu o punho no ar em comemoração, então decidi ser franco com ela. Mas lembre-se, você realmente não precisa de mim neste filme. Pelo que você descreveu, já tem um ótimo roteiro em mãos. Será um sucesso mesmo sem mim. Minha presença só desviaria a atenção de você. Não me importo com isso, disse ela seriamente. Só quero fazer este filme com você. Inclinei a cabeça em sinal de aceitação. E quanto a Amanhecer? Você não precisa começar a trabalhar nesses 2 filmes? Eu já havia discutido com Evan que dividiríamos Amanhecer em 2 partes. Como o filme era uma produção totalmente minha, dividi-lo fazia sentido para aumentar ainda mais os lucros. Além disso, ambas as partes de Amanhecer eram histórias completas em si mesmas, cada uma com começo, meio e fim, ao contrário de Relíquias da Morte ou A Esperança, que pareciam metades do mesmo filme na linha do tempo original. Evan ainda está trabalhando na pré-produção, esclareceu ela. Conversei com ele e ele concordou que levará 2 ou 3 meses até o início das filmagens. Até lá, eu já queria fazer este filme. Assenti com a cabeça. Certo, então. Vamos tirar isso do caminho. Coloquem os produtores de Easy Eye em contato com Tobias. Eu ligo para ele para dar início ao processo. Quando eles podem começar a filmar? Na próxima semana, disse ela seriamente. O elenco, a equipe, as locações, os figurinos, tudo já está definido. Muito bem, então sorri. Vamos fazer nosso terceiro filme juntos. Matt Stone amassou o papel amassado nas mãos e o atirou em direção à lata de lixo transbordando. A página ricocheteou na borda e caiu no chão, juntando-se a uma pilha crescente de rascunhos descartados. Não, isso foi horrível. Acho que não podemos fazer isso, Trey. Calma aí, tá?
disse Trey Parker, arqueando uma sobrancelha enquanto se recostava na cadeira. A sala dos roteiristas estava bagunçada, com xícaras de café, embalagens de salgadinhos vazias e storyboards colados de qualquer jeito na parede. Vai dar tudo certo mais cedo ou mais tarde. Só tenha fé. Afinal, estamos fazendo um musical sobre uma religião. Matt lançou-lhe um olhar inexpressivo. Isso era para ser engraçado? Achei hilário, comentou Robert Lopes, tentando em vão conter o riso. Ele estava sentado de pernas cruzadas no sofá, com um violão no colo. E o Trey tem razão. Precisamos ter fé em nós mesmos se quisermos que isso aconteça. Se uma ideia não der certo, encontraremos outra. Talvez devêssemos assistir a alguma coisa para nos inspirarmos. Sem responder, Trey pegou o controle remoto que estava na mesa de centro e ligou a TV. A tela acendeu, preenchendo a sala com o tema familiar do Saturday Night Live. Os três ficaram em silêncio por um instante enquanto um esquete começava a ser exibido. Amy Poehler apareceu na tela, interpretando uma adolescente de olhos arregalados ajoelhada ao lado da cama. Querido Deus, ela orou fervorosamente, juntando as mãos, por favor, me abençoe com um namorado lindo. Eu realmente preciso mostrá-lo para todo mundo na escola. E ele realmente precisa ser lindo. A câmera focou em uma janela iluminada onde Troy Armitage apareceu, vestido com uma longa túnica branca. Seus cabelos longos e barba parada lhe conferiam uma presença quase divina. Ele falou com uma voz profunda e calma, com o tom de uma divindade paciente. Tem certeza de que é isso que você quer, minha criança? Você poderia pedir muito mais. Tenho certeza, Deus, disse Amy, assentindo com entusiasmo. Desejo concedido, disse Troy, acenando solenemente com a cabeça antes de se afastar da janela. Amy olhou em volta confusa. Deus? Para onde você foi? E onde está meu namorado? Troy reapareceu um instante depois, agora vestindo uma jaqueta de couro preta, uma camiseta justa e uma calça jeans. Sua aura divina foi substituída por um charme natural. Estou bem aqui, minha filha, quer dizer, querida. Ele tirou a peruca e a barba falsa, jogando-as de lado para efeito cômico. Meu nome é Gordon. Sério? Perguntou Amy, arqueando uma sobrancelha. Porque você se parece muito com Deus. Troy sorriu e levantou um pouco a camiseta, revelando um abdômen perfeitamente definido. Importa com quem eu me pareço quando tenho isso? Amy deu uma risadinha e agarrou o braço dele com um carinho exagerado. Eu te amo, Gordon. Posso te apresentar para os meus amigos? Ao final da esquete, Matt se virou para Trey, ainda com um meio sorriso no rosto. Podem falar o que quiserem do Troy. Ele pode ser um pouco arrogante, mas é um ótimo ator. Não posso discordar disso, disse Trey, recostando-se na cadeira com um sorriso. Isso me lembra que nunca mais zombamos dele, apesar de ele ter se oferecido para se manifestar. Na próxima temporada, com certeza, respondeu Matt, assentindo com uma falsa seriedade. Esperem aí, interrompeu Robert, colocando o violão de lado. Vocês, conhecem o Troy? O Troy Armitage? Matt assentiu com a cabeça. Já nos encontramos algumas vezes. Tivemos um mal-entendido há alguns anos, mas agora está tudo bem. Por quê? Os olhos de Robert brilhavam de entusiasmo. Porque acho que acabamos de descobrir como fazer deste programa um grande sucesso. Ele apontou para a TV, onde Troy estava fazendo uma participação especial com Fred Armisen, Bill Hader e Kenan Thompson. Ele não só é um ótimo ator e cantor, como também já atuou na Broadway. Seria perfeito para este papel. Se vocês puderem marcar uma reunião, tenho certeza de que consigo convencê-lo a aceitar. Isso, claro, se ele estiver disponível. Trey franziu a testa cético. Mas por que ele aceitaria? Ele é uma grande estrela de cinema e já conquistou seu EGOT. Por que ele voltaria a fazer teatro depois de um grande sucesso como é O Cavaleiro das Trevas? Ele ganhou um Oscar por isso. É um musical, não uma peça de teatro, corrigiu Robert pacientemente. E quanto ao motivo, vi uma entrevista em que ele disse que as pessoas não o procuram mais para Broadway por causa da sua fama. Ele parecia desapontado com isso. Eu adoraria trabalhar com ele neste projeto, e com o nome dele envolvido, este musical poderia se tornar um fenômeno mundial. E como ele também é um ótimo compositor, poderia nos ajudar com algumas das músicas. Matt recostou-se ponderando. O cômodo ficou em silêncio, exceto pelo zumbido fraco da TV. Posso marcar uma reunião com ele, disse finalmente. Mas não será barato. Robert sorriu. Então podemos pedir a ele que compartilhe os riscos e as recompensas entrando como produtor. É claro que a primeira temporada esgotará instantaneamente com ele no elenco, mas só se tornará lucrativa depois que ele sair. E para isso precisamos do seu interesse direto no projeto. Matt e Trey trocaram um olhar. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Trey antes que ele finalmente desse de ombros. Certo. Vou ligar para o assistente dele e ver se ele gostaria de se encontrar. Vamos descobrir se Troy Armitage quer fazer parte de The Book of Mormon. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.